Oi, a gente é os discentes Gabriele, João Vitor, Nayara e Rubiane. O nosso tema do trabalho é sobre novas formas farmacêuticas, ionto e fonoforese. Bom, o que é a iontoforese? A iontoforese, ela é uma técnica que ela utiliza corrente elétrica para aplicação de fármacos. Não só fármacos, mas a gente trouxe para a área farmacêutica, né, que é o nosso foco. Então, ela utiliza essa corrente elétrica para que o fármaco atravesse até através dos tecidos, né? Porque a maioria dos fármacos que são utilizados a iontoforese, eles encontrariam uma dificuldade para penetrar ou para conseguir ultrapassar essa barreira desses tecidos. Então, a iontoforese, ela vem com auxílio de fazer com que esses fármacos ultrapassem a barreira dos tecidos mais fáceis. Essa técnica ela se baseia na difusão do fármaco através de diversas camadas da epiderme. E vamos entender um pouquinho como que funciona aqui essa iontoforese. A iontoforese, ela é ela utiliza, né, a corrente elétrica de baixa intensidade e é fornecida por uma fonte de energia ou uma bateria, né, que vai auxiliar o eletrodo positivo, que é o ânodo, e o eletrodo negativo, que é o cátodo. E esses eletrodos, eles são usados na esses eletrodos, eles são utilizados na iontoforese. E... Ai, peraí. Merda. Ah, tá. E nessa corrente elétrica de baixa intensidade, como eu já disse, ela é aplicada em uma formulação eletrolítica, que ela vai entrar em contato com a pele. E durante essa iontoforese, a corrente elétrica ela atravessa a formulação da pele, carregando esses íons presentes no sistema. E aí a passagem da corrente elétrica através da formulação eletrolítica da pele vai depender dos íons que vai compor essa formulação. Porque a corrente elétrica ela é carregada por eles, né? Então, essa iontoforese ela pode aumentar a liberação de substâncias com meia-vida ou com meia-vida curta, né? Devidamente nos tecidos, além de permitir um melhor controle no transporte dos fármacos, né? Que vai garantir que esse fármaco tenha uma dosagem adequada e uma boa aceitação pelos pacientes. Então, aqui nessa foto, a gente tem a representação esquemática, né, de um transporte iontoférico, que é o transporte da iontoforese, de fármacos carregados positivamente. Os fármacos que são carregados positivamente, eles vão migrar para o ânodo. E os fármacos que são carregados negativamente, eles vão migrar para os cátodos. A seta vermelha e a azul, elas vão representar essa mudança, que é o mecanismo da eletromigração anódica e catiódica, respectivamente. E a seta roxa vai representar o mecanismo de eletroosmose, que vai ser explicado mais à frente. A iontoforese é dividida em dois mecanismos, que é a eletrorrepulsão e a eletroosmose. Aqui eu vou explicar mais sobre cada um. No caso da eletrorrepulsão, esse processo então ele forma um campo elétrico que faz com que as moléculas das substâncias que serão absorvidas pela pele sejam repelidas, criando assim uma força a mais para que elas ultrapassem então a barreira da nossa epiderme. Mas como que isso funciona? Se a molécula do medicamento ela tem carga elétrica positiva ou negativa, ou seja, o medicamento polar, quando ela entra em contato então com o eletrodo que tem a mesma carga que esse medicamento, ela então será repelida, fazendo então com que crie uma força atravessando então esse medicamento através da pele por meio de eletrorrepulsão. Nessa imagem aqui a gente pode ver que tem a bateria, os eletrodos positivos e negativos, a pele e a corrente sanguínea. Como, por exemplo, se eu tiver um medicamento que é carregado com carga positiva, então ele vai entrar em contato com o eletrodo positivo, vai haver então que eles vão se repelir e com essa força quando eles se repelem, então ele vai atravessar a camada e entrar então na corrente sanguínea. Esse mesmo processo ocorre então com a carga negativa. Se eu tenho um medicamento carregado com carga negativa, ele vai entrar em contato com o eletrodo negativo, essa força vai se repelir e ele vai entrar através da pele
para a corrente sanguínea. Isso ocorre porque as cargas de mesmos sinais, elas tendem a se repelirem. Já o processo de eletroosmose, como que ocorre esse processo? Se a molécula do medicamento ela tem carga elétrica neutra, ou seja, apolar, então essa molécula ela vai ser forçada a entrar através da pele junto com um fluxo de solvente fisiológico. E esse fluxo, então, ele é formado entre os eletrodos por meio desse processo de eletroosmose. Como, por exemplo, se o medicamento de carga neutra é diluído em uma solução fisiológica, ele é forçado a entrar pela corrente sanguínea por meio desse fluxo de solução fisiológica. Então, a diferença da eletrorrepulsão e da eletroosmose é que a eletrorrepulsão ela vai ser usada por medicamentos que têm cargas positivas ou negativas, no caso, medicamentos polares, e já na eletroosmose, eles serão usados os medicamentos que têm carga neutra, ou seja, os medicamentos apolares. Então, a iontoforese ela tem sua aplicabilidade diversa e nós podemos exemplificar como no âmbito estético, uma vez que ela é uma grande aliada no auxílio de acne, celulite, rugas. De que forma? Ela atua com a ação da corrente elétrica e com auxílio, na verdade, de agentes farmacológicos e cosméticos. Exemplo disso, no quesito celulite, é a ação da centela asiática, ácido asiático e sílico também, uma vez que eles estimulam a formação de colágeno conectivo. Isso faz com que venha a reduzir as espessuras de celulite, por exemplo. O uso da iontoforese foi observado além do âmbito estético, como podemos conferir no âmbito odontológico também. Segundo uma pesquisa da USP, eles levantaram dados que o uso de anestésicos locais utilizados com auxílio de corrente elétrica poderia ter uma melhora significativa, tanto no efeito da anestesia em si, como no conforto ao paciente, uma vez que substituíram aquela picadinha de leve a moderada dor que eles colocavam com anestesia, ou simplesmente a passagem dos compostos farmacológicos através da corrente em si. A conclusão chegada foi que o efeito seria de 12 vezes melhor, prolongava a duração do efeito anestésico e ainda potencializava o seu efeito. O exemplo de fármaco utilizado nessa pesquisa foi o cloridrato de prilocaína. E vale ressaltar também que esse estudo ele é diversificado no sentido de que poderia ter uma aplicabilidade boa também se fosse utilizado em patologias médicas, não só odontológicas. Sobre os fármacos utilizados nesse estudo de iontoforese, nós temos alguns exemplos, como a dexametasona, que é um anti-inflamatório esteroidal, né? Mas temos também os não esteroidais, como o piroxicam, cetrolac, corticoides também, antifúngicos, como esse estado. E, enfim, vale ressaltar que esses fármacos normalmente são usados, pelo menos nesses primeiros estados, para auxílios anti-inflamatórios osteomioarticulares e calcificações ectópicas. Isso porque sabemos que a iontoforese é uma prática reservada ao Conselho de Fisioterapia, mas que, para que tenha sua atuação, deve-se haver uma filiação com farmacêuticos para que faça esse estudo de qual fármaco seria indicado, qual fármaco seria melhor aplicado. Como, por exemplo, o cetoprofeno, que é utilizado como anti-inflamatório, mas para um caso específico, como, por exemplo, pós-operatório de certos pacientes. Temos também a aplicabilidade no uso de aplicação de flúor. É uma analogia ao que falamos para
para o uso da corrente elétrica com anestésicos. Ela funciona basicamente com os mesmos mecanismos de passagem. Aqui a gente colocou a imagem de alguns equipamentos que é usado para iontoforese. Nesse à direita, ele é o Hydrid HTM, que a gente encontrou na internet. A gente vê vários modelos também, se a gente pesquisar, e a gente pegou esses para poder colocar, para poder demonstrar para vocês. Em alguns fatores importantes, é bom a gente falar as vantagens e as desvantagens da iontoforese. Nas vantagens, tem que ela pode controlar a velocidade de liberação, que ela tem efeitos reduzidos, ela tem redução dos efeitos colaterais. Como ela é por via transdérmica, ela não passa então pelo metabolismo de primeira passagem hepática, como passam os medicamentos orais, que tem alto fator de efeitos colaterais. Outra vantagem é que ela evita o risco de infecções, inflamações e fibrose que podem ser causadas a partir de injeções ou infusões. Tem também a melhor adesão do paciente ao tratamento e o mais importante que ela é um método não invasivo. Entre as desvantagens, a gente tem que a irritação cutânea a correntes altas, ou seja, por isso, então a gente usa correntes de baixas frequências para que não ocorra essa irritação cutânea. Pode passar. Bom, e aqui a gente trouxe umas variáveis que vão afetar a iontoforese. Uma delas é a corrente, porque a gente pode ter a corrente direta, alternada e a pulsada, né? E aí, dependendo da corrente, vai afetar a iontoforese. Por isso que formas muito complexas não são muito utilizadas para não ocorrer, para não afetar, né? Variáveis físico-químicas, né, que vão incluir carga, tamanho, estrutura, lipofilicidade do fármaco, se ele é solúvel na água, se ele é de baixa dose, se ele é ionizável com a alta densidade da carga, tudo isso vai influenciar. Os fatores de formulação, que vão englobar concentração, pH, força iônica e viscosidade. E os fatores biológicos também, que são relacionados com a pele na qual os eletrodos vão ser aplicados, né? Que é sua espessura, permeabilidade, presença do poros e assim por diante. E por fim, o fluxo eletroendosmótico, que essa variável ocorre quando a voltagem é diferente. A voltagem diferente é aplicada através da membrana porosa, que vai resultar num fluxo de fluido da mesma direção que o fluxo de contra-íons. E aí isso pode afetar a iontoforese. Dentre as novas formas farmacêuticas, podemos incluir a fonoforese. A fonoforese, também conhecida como ultrassom, sonoforese, ultrassonoforese, consiste no transporte de fármacos através da pele por meio de ultrassom. Ela é uma associação do ultrassom com a intervenção tópica para a obtenção de doses terapêuticas em locais específicos da pele. A fonoforese consiste em aproveitar os efeitos térmicos e mecânicos responsáveis pelo aumento da permeabilidade da membrana celular proporcionados pela onda ultrassônica, promovendo a penetração via transdérmica de princípios ativos contidos no meio de acoplamento. Ela envolve o rompimento do extrato córneo lipídico, permitindo a passagem do fármaco através da pele. O ultrassom apresenta 3 efeitos: a cavitação, o microfluxo e a geração de aquecimento. A cavitação é a formação e o colapso de bolhas de ar muito pequenas em um líquido que está em contato com as ondas de ultrassom. O microfluxo, fortemente relacionado com a cavitação, resulta numa mistura eficiente por induzir o turbilhamento em elementos de pequeno volume de líquido, o que pode aumentar a dissolução das partículas de fármaco suspensas, resultando em maior concentração do fármaco perto da pele para absorção. O aquecimento ele é resultado da conversão da energia do ultrassom em calor e pode ocorrer tanto na superfície
quanto nas camadas mais profundas da pele. Nessa técnica, o fármaco é misturado juntamente com um agente de acoplamento, que é geralmente um gel, mas algumas vezes ele pode ser um creme ou uma pomada, que transfere a energia ultrassônica do dispositivo de fonoforese para a pele. O ultrassom terapêutico ele é usado na fisioterapia no tratamento de diversas condições, incluindo lesão de tecidos moles, inflamação, distúrbio circulatório e também na estimulação do reparo de tecidos. Nesses casos, usualmente se usam anti-inflamatórios não esteroides por via oral. No entanto, devido à irritabilidade que esses medicamentos causam no trato gastrointestinal, os pesquisadores buscam outras maneiras de aplicar esses medicamentos. Alguns autores demonstram que a ultrassom pode aumentar a penetração em relação à quantidade e profundidade de algumas drogas através da pele. Outra aplicação desse método pode ser para inserir anti-inflamatórios através do ultrassom terapêutico no tratamento de poliartrite dos dedos da mão, sendo utilizado a hidrocortisona como agente de acoplamento. Essa técnica, ela também pode ser utilizada na área estética, para redução de gordura localizada e celulite, utilizando o gel juntamente com o princípio ativo. Esse princípio pode ser a rutina ou a cafeína, sendo a rutina utilizada para celulite e a cafeína para gordura localizada. Algumas vantagens de usar esse método são o aumento da permeação transdérmica de ativos medicamentosos ou cosméticos, a lipólise, o aumento da temperatura, no qual faz que o princípio saia mais rápido, e as desvantagens são que as pomadas e cremes elas podem diminuir a transmissibilidade de onda sonora. Isso se deve à viscosidade e densidade que essas pomadas e cremes podem ter. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.